Paz, amados irmãos. Mais um dia estamos aqui trazendo uma palavra nesse momento tão complicado de pandemia. Vivemos momentos assim complicados, difíceis. Muitas informações nos chegam, muitas coisas reais, muitas coisas falsas. E é um momento que, se a igreja não souber quem ela é, se a igreja não souber o seu perfil, se a igreja não souber a quem ela serve, a igreja pode se enfraquecer. Mas eu hoje vou falar de algumas coisas aqui e não pense que é uma palavra de derrota. Muito pelo contrário, é uma palavra de vitória. Mas a igreja tem que estar preparada, não só neste momento, mas durante toda a nossa vida, por situações que nós passamos. Eu já falei isso muitas vezes. Na Bíblia nunca foi garantido que na nossa vida aqui nós teríamos um mar de rosas. Mas nós sempre podemos contar com a palavra. E na palavra sempre tem apoio para as nossas vidas. Sempre tem cuidado, sempre tem amparo e sempre tem amor. O tema dessa palavra eu ainda não tenho. E o Espírito Santo falou que me daria esse tema durante o decorrer da palavra. Então, até o final da palavra, eu vou colocar esse tema aqui. Vamos ver o tema que ele quer, o tema que lhe agrada, o tema que ele acha que se encaixa bem na palavra. Porque tudo que vai ser falado aqui está debaixo da direção, da vontade, do agir do Espírito Santo. Eu vou começar com um texto aqui que fala sobre Davi, em 2 Samuel 12, de 9 a 24. 2 Samuel 12, de 9 a 24. É um texto bem conhecido, a história de Davi é uma história bem conhecida, tem uma narrativa fácil, não é uma história complicada. Eu creio que mesmo quem não conhece muito a Bíblia conhece a história de Davi. E em 2 Samuel 12, de 9 a 24, diz assim: porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não te apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. O Senhor definiu a doença na vida daquela criança, que a criança seria ferida. E aí, irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Uma das características de Davi era pedir perdão ao Senhor e se colocar perante Deus. Davi era um guerreiro, era alguém que sabia guerrear. E aqui, irmãos, continuando a leitura, nós vamos ver que Davi foi para a guerra. Como que Davi guerreou aqui? E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. Nós vemos aqui a posição de Davi. Davi, como guerreiro, ele sabia
que o único que poderia definir aquela história seria o Senhor. Então Davi partiu para a oração. Davi foi se humilhar e foi clamar pela vida daquela criança. Em nenhum momento Davi se preocupou se havia algo de contrário que pudesse mudar aquela situação. Davi foi buscar ao único que poderia definir aquela situação, que seria o Senhor, que ele tanto amava, que ele conhecia e que ele aprendeu a confiar. Mas, continuando aqui a leitura, e sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta. Porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. O que acontece? Os servos se preocuparam, porque Davi estava ali em oração, Davi estava ali clamando. Davi era um rei. Então eles se preocuparam como que Davi receberia aquela notícia, o que Davi falaria, como Davi reagiria. Imagina a situação dos servos ter que dar uma notícia dessa ao rei. O rei estava orando pela cura do seu filho, confiante, e eles chegarem de repente e falar, seu filho faleceu. Então, mostra como eles estavam preocupados. Mas aqui fala assim, viu porém Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta. O que acontece? Davi era um homem inteligente, um homem acostumado com a guerra, acostumado com muitas situações. Naquele momento, se eles estavam falando baixinho, é porque eles não queriam que Davi ouvisse. Então Davi perguntou se a criança estava morta. E eles disseram, está morta. E aí nós vemos a reação de Davi. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão? E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Eu vejo aqui claramente, nesse ponto, como Davi reconhece a soberania de Deus. O que Davi podia fazer, ele fez. Davi exerceu fé, Davi orou, Davi se prostrou perante o Senhor. E Davi, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. A intimidade de Davi, eu fico imaginando como que Davi estava ali perante o Senhor. Às vezes as pessoas podem pensar, será que Davi teve fé suficiente? Eu não estava lá, mas eu digo, ele era um homem de fé. Se fosse pela fé de Davi, a criança teria vivido. Porque Davi tinha fé. Só que Davi, ele sempre, mesmo quando Davi errava, que Deus chegava e corrigia ele, Davi sempre reconheceu a soberania de Deus. A soberania de Deus era algo que Davi não contestava. Ele seguia o Senhor. Davi nunca teve outro Deus, diferente de seu filho Salomão. Davi não teve a mesma sabedoria de Salomão, mas ele teve um entendimento claro de saber que ele tinha um Deus e que esse Deus era soberano. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou.
E aí eu quero pegar alguns pontos, irmãos. Alguns pontos, como eu já falei, Davi tinha fé. Não foi por falta de fé que o Senhor deixou de curar o filho de Davi. Davi confiava em Deus. Davi era um guerreiro. É interessante, irmãos, como aquele homem que ia para a guerra, que lutava, que fazia tantas coisas, ao mesmo tempo era um homem que reconhecia o poder, a soberania do seu Deus. E ele lutou, ele tentou, ele se prostrou. Mas quando o Senhor definiu, Davi entendeu que ele era soberano e Davi continuou com a sua vida. Davi precisava continuar. A vida dele precisava continuar. E ele reconheceu a soberania de Deus. Davi orou muito, não foi pouco. Não foi por falta de oração que Deus deixou de curar o filho de Davi. Agora ele orou até Deus definir. Quando Deus definiu, a soberania de Deus estava estabelecida. Não cabia mais a Davi orar. Deus definiu. Deus define a chegada e a saída de cada um aqui nesta terra. Porque Deus é soberano. Não compete ao homem definir isso. Porque se competisse ao homem, o filho de Davi não teria morrido. Mas tem coisas que Deus não permite ao homem, até para ele não perder a sua soberania. E o interessante, irmãos, é que a gente vê como Davi, ele é alguém que ele sempre fez as coisas sabendo quem estava na frente dele. Tem um texto aqui em 1 Samuel 17:45 que fala muito bem quem era Davi. Ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Irmãos, Davi já tinha uma história com o Senhor, já tinha uma história de confiança. A história de Davi não começou ali não, enfrentando o gigante. A história de Davi começou bem antes. Davi matou leão, matou urso. Irmãos, imagina você lutar contra um leão, lutar contra um urso e matar, conseguir vitória. Vocês acham que quando Davi ele foi enfrentar o leão e o urso, ele não orou? Eu não estou acrescentando nada à Bíblia, nem estou tirando. Mas pelo que a gente vê no relato, quando ele foi enfrentar o gigante, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia o que ele precisava fazer. E Davi tinha plena confiança no Senhor. Foi oferecida a ele uma armadura, mas ele rejeitou a armadura, porque essa armadura, se ele fosse enfrentar o gigante com essa armadura, que não era dele, Davi tinha grande chance de perder, porque a armadura era pesada, Davi era franzino. Mas ele não foi com a armadura que Saul tinha dado. Ele foi crendo no poder do seu Deus. E aí quando ele fala para Golias: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E aí Davi vence Golias e mostra quem é o seu Deus. E eu vejo assim que muitas vezes, em muitas situações, nós estamos sendo assim afrontados. Nós temos vivido essa situação de pandemia e nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo.
o que eu tenho enxergado? Existem muitos números. E nós, como igreja, precisamos estar atentos. Porque o número, muitas vezes, é uma coisa fria. E eu, até num propósito de oração, eu tenho acompanhado agora bem os números. Inclusive os números de óbitos nessa pandemia. E eu tenho tomado um posicionamento perante o Senhor firme. Eu já estava desde o início, mas agora eu tenho clamado mesmo. E como Davi fez, eu tenho entrado na luta mesmo. Tenho orado mesmo, clamado. Porque, irmãos, os números, se nós não vigiarmos, os números são frios. Está morrendo 3 mil lá em tal lugar. Morreu já, acho que uns 13 mil, 14 na Itália. A Espanha está morrendo muita gente. E aí, só que é longe. É número. Não faz, se nós não vigiarmos, não faz muita diferença. E aí você vê, nos Estados Unidos, tem uma estimativa, uma estatística, dizendo que vai morrer entre 100 mil e 240 mil pessoas nesta pandemia. E eu já estudei estatística. Estatística, muitas vezes, se cumpre. A estatística, muitas vezes, acontece. Mas o que eu tenho visto, irmãos? Que Deus pode mudar as estatísticas. E desde que eu li isso, eu tenho falado, eu tenho orado. E tenho orado em cima desses números. Eu falei, Senhor, que o Senhor mude essa estatística. Que o Senhor faça algo. É muita gente, entre 100 mil e 240 mil pessoas. Mas eu sei, irmãos, que a estatística é algo que existe. São pessoas que estudam, são pessoas que fazem essas projeções. Só que ao mesmo tempo, eu sei que acima da estatística existe um Deus. E o que eu quero hoje trazer para os irmãos? Muitas vezes os números não nos incomodam. Mas e quando é perto da gente? E quando é perto da gente? Até este momento, eu estou assim, o Brasil está relativamente com um número baixo de óbitos. E assim, que eu saiba assim, oficial, não tem ninguém que eu conheça doente. Então, eu louvo a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo, eu como cristão, tenho que saber que tem muita gente chorando, que tem muita gente sofrendo. E a igreja não pode ser fria. A igreja não pode olhar só como números. Ah, são números, não é perto de mim. Porque às vezes, se morrer 100 mil lá em outro país, pode não incomodar a igreja. Mas se morrer um perto de você, aquilo incomoda. Então hoje, eu vejo que tem muita gente chorando no mundo. Muita gente. E até Deus definiu o final dessa história. Muitos ainda estarão chorando. Mas eu quero deixar uma pergunta aqui. O que a igreja tem que fazer neste momento? Qual o papel da igreja neste momento? Eu deixo essa pergunta para todos nós neste momento e já trarei a resposta. Mas eu entendo claramente, irmãos, que o nosso papel como igreja é não deixar que o amor se esfrie. Porque na Bíblia fala claramente que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Mas nós temos que tomar cuidado, porque não fala o amor de todos. E como eu falei, tem gente sofrendo, tem gente precisando de nossas orações. Então, eu entendo que a igreja precisa estar orando, precisa estar ajudando, porque nós temos visto
que os números têm sido grandes em vários países. E nós, até agora, aqui no Brasil, nós estamos com um número que não é tão grande. Mas é aquilo que eu falei, mesmo aqui no Brasil, o número não é tão grande em relação à nossa população. Mas quem perdeu seus entes queridos está chorando. E nós precisamos, neste momento, realmente clamar pela igreja. E eu nem ia falar isso aqui não, mas eu vou colocar. Hoje está sendo feito um jejum pelo Brasil. E aí tem visto tantas coisas, tantos falatórios. E eu quero dizer o seguinte, igreja. Eu hoje estarei de jejum no horário que eu fechei com o Senhor. E sabe por que eu vou jejuar? Porque eu sei para quem eu estou jejuando. Se você é alguém que sabe para quem você vai fazer o jejum hoje, vai para frente. Vai, porque você sabe que você está jejuando para o Deus Altíssimo. Então eu convoco hoje que você parta para esse jejum. É uma forma de você demonstrar amor pelas pessoas, porque nós estamos precisando da misericórdia do Senhor. Nós precisamos fazer como Davi, que foi para a luta e orou. E vamos orar sim e clamar pelas vidas que estão vivas, pelas pessoas que precisam de uma agir de Deus, de um refrigério de Deus. E nós vamos clamar. O papel da igreja neste momento é clamar, clamar, clamar como Davi fez. Não vamos nos guiar por estatísticas. A estatística só é bom quando serve para você agradar ao Senhor. Eu louvo ao Senhor porque na Espanha já diminuiu um pouquinho o número de mortes, mas eu já agradeci a Deus que começou a diminuir e que diminua cada dia mais e mais. Mas a igreja precisa estar orando. Esse exemplo de Davi tem que estar em nossas vidas. Aí você vai falar assim: mas muitos ainda devem morrer. E eu vou te dizer o seguinte: eu não sei quantos morrerão, mas eu tenho clamado a Deus que seja um número bem pequeno. E eu sei o seguinte, que a minha oração não vai parar e que eu tenho fé. E eu sei o seguinte, a vontade de Deus é soberana, mas eu farei a minha parte. E eu convoco a igreja para que não desanime, para que esteja orando, para que esteja clamando. Fisicamente, a igreja no Brasil está separada, mas a igreja somos nós. Então, igreja, vai para a luta, ora, coloca para o Senhor, intercede, clama, chora aos pés do Senhor, porque o Senhor é o único que pode resolver essa história, que pode resolver essa situação de pandemia e que depois vai poder resolver a situação financeira do Brasil e do mundo. Não sei quantos ainda morrerão, mas nós, igreja, temos que, em oração, clamar por todos os que estão doentes e clamar para que Deus livre outros de ficarem doentes. Mas aí você fala assim, pode falar assim: Gilmar, mas vai ter gente morrendo. Eu creio que sim. Não sei quantos ainda morrerão. O Senhor sabe, Ele é soberano. Mas eu sei também, irmãos, que quando essas pessoas se forem, há alguém que sabe executar uma tarefa muito boa. Há alguém que nos ama e que está aqui na terra para nos consolar. Em João 14, 26, está escrito:
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Na hora da perda, irmãos, com quem nós podemos contar mesmo? É com o Espírito Santo. Esse querido e amado Consolador. E aí, o que eu entendo? Nós temos que orar como Davi pelos que estão vivos ainda. E orar clamando ao Espírito Santo que console os que perderam os seus entes queridos. E a perda, irmãos, é uma coisa muito complicada. Nós, brasileiros, principalmente, não somos acostumados com perda. Nós, às vezes, achamos que as pessoas têm que ficar conosco o resto da vida. Só que quem define a nossa chegada e a nossa partida é o Senhor. Ele é quem define. E quando nós perdemos alguém, existe o Espírito Santo que consola. Há uns dias um pastor amigo meu falou que a ministra de louvor da congregação dele faleceu. Uma moça jovem ainda, com 33 anos, teve um aneurisma. A igreja orou, clamou e Deus definiu. Hoje aqui na nossa congregação nós vivemos um momento também complicado, triste. A igreja orou, clamou muito pela vida de Heber, que era o pastor aqui há mais de 30 anos, ajudou a fundar a congregação, e eu tenho certeza que os irmãos clamaram pela vida dele. Eu tenho certeza que os irmãos oraram. Mas assim como lá na história de Davi, que Davi clamou e o Senhor definiu, assim o Senhor definiu aqui também. É um momento triste, mas existe o Consolador. Existe o Consolador que entra em ação. E eu falo o seguinte, o Espírito Santo, ele faz muito bem feito tudo que ele faz. E ele, quando entra para consolar, ele consola. Ele faz. Essa tarefa, esse papel é dele. E eu tenho agora o tema da palavra. Submissão. Eu achava até que seria soberania, eu achando assim, né? O Espírito Santo falou, às vezes a gente quer imaginar alguma coisa, mas eu entendo que o tema dessa palavra é submissão. Se submeter à soberania de Deus. Se submeter ao Espírito Santo Consolador aqui nesta terra. E aí eu já quero levar essa palavra um pouquinho mais distante. Às vezes as pessoas perdem alguém e o tempo vai passando, e muitas vezes, o que acontece, irmãos? O luto tem que ser vivido. O luto tem que ser vivido. As pessoas têm que, quem quer chorar tem que chorar. O luto tem que ser vivido. Mas às vezes, irmãos, tem pessoas que perdeu o ente há muito tempo e ela ainda está naquele luto até hoje. E aí, para você sair desse momento, eu entendo duas coisas. Você vai ter que se submeter à vontade do Senhor, que foi o Senhor que definiu a partida do seu ente querido, e você vai ter que se submeter ao consolo do Espírito Santo.
Porque se você se submeter à vontade do Senhor e se submeter ao consolo do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo realmente entrar, agir, te consolar, tirar esse peso que você está carregando até hoje, entrega isso para o Espírito Santo. O seu ente querido já foi, não vai voltar. Mas entrega para o Espírito Santo para que Ele te console. Essa amargura, essa tristeza, deixa Ele tirar isso da sua vida. Senhor, eu quero te louvar neste momento. E quero te suplicar, Senhor, que essa palavra possa arder na vida de todas as pessoas que verem esse vídeo, que ouvirem essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixa ser mornos, nem frios. Aquece-nos, Senhor, com teu poder. E que nós possamos realmente, neste momento de pandemia, não olhar para as pessoas como números, Senhor. Pai, que nós possamos realmente estar como Davi, prostrados aos teus pés, clamando, Senhor, para que essa situação se resolva. Senhor, em nome de Jesus, onde estiver neste momento alguém doente, por enfermidade dessa pandemia, que o Senhor esteja agindo, que o Senhor esteja fazendo. Senhor, e aqueles que o Senhor resolver levar, nós te suplicamos que o teu Espírito Santo Consolador entre em ação para consolar, para agir, para fazer. Senhor, nós te suplicamos, Espírito Santo, que o Senhor esteja realmente consolando e que as pessoas se abram para Ti, para serem consoladas. Todos os que vierem a perder os seus entes queridos. Espírito Santo, nós queremos entregar a família dessa moça que eu comentei em Tuas mãos, a congregação dela que perdeu essa ministra de louvor, que o Senhor esteja confortando todos neste momento. Espírito Santo, que o Senhor esteja neste momento confortando a família do Heber, confortando toda a congregação, consolando. Senhor, Tu sabes, Senhor, que muitos nem puderam se despedir, que muitos nem puderam estar juntos, Senhor. Mas que o Senhor esteja consolando cada coração. Que o Senhor esteja agindo com poder e autoridade. Que o Senhor continue fazendo o seu papel, Espírito Santo, de consolador. Consola a família, consola essa igreja, Senhor. Consola a igreja, Senhor. E que onde estiver neste momento, Senhor, alguém precisando ser consolado, que o Senhor console. Senhor, essa palavra também acabou sendo direcionada para pessoas que estão há muitos anos sofrendo. E essas pessoas precisam de um refrigério, Senhor. Essas pessoas precisam entender que precisam continuar vivendo. Essas pessoas precisam continuar vivendo. Elas precisam entender que elas não morreram, que elas estão vivas e que há um Espírito Santo Consolador pronto para consolá-las. Que essas pessoas também se abram e que o Senhor faça a Tua obra. Que o Senhor tire pessoas que estão hoje dentro de cavernas, sofrendo, até desejando a morte, porque seus entes queridos se foram. Mas que o Senhor mude a história dessas pessoas que estão vivas. Espírito Santo, Tu és majestoso. O Senhor nunca desampara o Teu povo. Que o Senhor continue consolando a todos. Senhor, e nós te clamamos, Senhor, que muito em breve essa situação dessa pandemia possa passar, Senhor. Senhor, dá um baixa nessa situação. Esse é o nosso clamor.
Estamos submissos à tua vontade, ao teu querer, mas o nosso clamor é que o Senhor faça passar, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, o mais rápido possível, toda essa situação. Senhor, e nós reconhecemos a tua grandiosidade, essa engenharia financeira, Senhor, no Brasil e no mundo, só o Senhor vai poder fazer. Só o Senhor vai poder consertar todo esse estrago financeiro. Senhor, tem misericórdia do Brasil e do mundo. E nós, quando isso tudo passar, continuaremos dizendo, como dizemos hoje, que temos um Senhor que nós amamos, que cuida de nós, que temos um Senhor que nos guia, que sabemos em quem temos crido. Ninguém nem nada vai calar a nossa voz. Ninguém nem nada vai calar o que nós sentimos. E quando isso tudo passar, Senhor, nós cremos que a igreja vai estar de pé, Senhor. Porque a igreja sabe que o que nos une é o amor do Senhor. E a igreja sabe que mesmo distante, fisicamente, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua cuidando de todos nós. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que se não fosse a tua misericórdia, a situação estaria muito pior no Brasil e no mundo. Continua a tua obra e nós nos submetemos mais uma vez à tua vontade, ao teu querer. Nos submetemos a ti, Deus Pai, nos submetemos a ti, Deus Filho, e nos submetemos a ti, Deus Espírito Santo. Louvado seja essa Trindade, que é tão maravilhosa, que é tão suprema. Senhor, eu quero neste momento entregar todos os sonhos que nós temos em tuas mãos, todos os nossos anseios, e dizer que na hora certa o Senhor cumpra o sonho de cada um, de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Amém. Irmãos, a palavra de hoje era essa. E o que eu quero colocar para vocês é isso. Submeta-se. Submissão. Quando nós nos submetemos, nós entregamos tudo, toda a nossa confiança, tudo que nós somos nas mãos do Senhor. Que nós possamos nos submeter e passar juntos por essa pandemia. E quando isso tudo passar, nós estaremos juntos, dizendo que louvado seja o nome do Senhor.